Vamos agora ao terceiro módulo da sexta aula de análise de investimentos. Neste módulo, vamos tratar de taxa global de juros. Muitas vezes é conveniente determinar uma taxa que englobe a correção monetária e os juros. Um exemplo são taxas aplicadas nas compras a prazo. Supondo então uma quantia P, a qual vamos aplicar uma taxa de juros global I'. Eu tenho que o meu valor futuro é igual ao valor presente que multiplica 1 mais I'. Por outro lado, aplicando primeiro a correção monetária, teríamos o P corrigido é igual a P vezes 1 mais θ, onde θ é a correção monetária. A taxa de juros I deve ser aplicada ao principal corrigido. Então, o meu valor futuro vai ser o P corrigido vezes 1 mais I, onde I é minha taxa de juros. Isso é igual a pegar o valor presente e multiplicar por 1 mais θ vezes 1 mais I, ou seja, aplicar a correção monetária e depois os juros. Porém, observemos que I', a taxa global de juros, não é a soma das duas taxas, pois, quando eu multiplico 1 mais θ vezes 1 mais I, eu terei I mais θi. Assim sendo, minha taxa global de juros é dada por essa expressão, porém é sempre mais prático aplicar primeiro uma taxa de correção e depois a outra taxa, a de juros. Assim, 1 mais I' é igual a 1 mais θ vezes 1 mais I. Como exercício, qual deve ser a taxa global anual a ser cobrada por um banco que quer 1% ao mês de juros, além da correção monetária que é prevista em 15% ao trimestre? Inicialmente, devemos passar as taxas para o mesmo horizonte de tempo. Vamos então calcular os valores dos juros e correção ao ano. Temos então que, para transformar 1% ao mês em valores anuais, ou em juros ao ano, podemos utilizar essa expressão. 1 mais os juros no mês elevado a 12 é igual a 1 mais os juros cobrados anualmente. Esse valor, teremos então 12,68% ao ano. Por outro lado, a taxa de 15% ao trimestre é convertida de acordo com esta equação, ou seja, 1 mais 0,15 elevado a 4, que são 4 trimestres ao ano, é igual a 1 mais θ ao ano. Assim sendo, teremos θ, ou a correção monetária, de 74,9%. Por fim, para calcularmos a taxa de juros global, observemos que a soma destes valores daria 87,58%. Porém, multiplicando 1 mais θ vezes 1 mais I, dado por essa equação, temos como resposta 97,08% ao ano. Importante ressaltar que essa diferença vai ser significativa para a taxa de juros e de correção monetária mais altos, e pode ser praticamente nula se as taxas de juros e correção forem muito baixas. Outra questão comum é na comparação entre taxas pós e pré-fixadas. Como exemplo, uma financeira oferece duas modalidades de financiamento pagáveis em um ano: correção monetária mais 12% pós-fixada ou 28,8% de taxa pré-fixada. Se é indiferente para a financeira emprestar em uma ou outra modalidade, enquanto ela está estimando a correção monetária para os próximos 12 meses? Bem, a solução basta eu lembrar que 28,8% pré-fixada seria a taxa global de juros, ou seja, 1 mais 0,288 é igual a 1 mais θ vezes a taxa pós-fixada, que é 12% ao ano. Assim sendo, 1 mais θ vai ser igual a 1,15, ou minha correção monetária estimada pela financeira é de 15% ao ano. Como outro exercício, uma empresa obteve, em 1º de fevereiro de 1995, um empréstimo de 100 mil unidades monetárias, sujeito à correção monetária pelo IGPDI, a ser devolvido de uma vez em 1/2 de 98, 3 anos após, com juros de 5% ao ano. Qual o montante nessa data? Neste exercício é necessário consultar uma tabela de índices, nesse caso do IGPDI.
Basta olhar o índice em 1/12 de 1995 e esse mesmo índice no mês 2 de 98. Estes valores obtidos da tabela são mostrados nesse slide. Basta então, para resolver esse problema, fazer o cálculo da correção, ou seja, o mais θ, que é obtido dividindo o valor da tabela do tempo mais recente pelo valor da tabela do tempo mais distante. Obtemos assim 1,3424, ou minha correção monetária de 34,24% ao ano. Dessa forma, podemos corrigir o valor do empréstimo, ou seja, o valor corrigido é 100 mil vezes 1,342446, ou R$ 134.244,61. Ainda, o montante final é dado por este valor acrescido dos juros. Como temos um período de 3 anos, devemos nos lembrar que eu devo elevar o 1 mais 0,05 ou 1 mais 5% ao cubo, representando os 3 anos de capitalização. Assim sendo, o valor final a ser pago 3 anos depois é de R$ 155.404,92. Muitas vezes, a correção monetária assume variações diferentes dos índices de inflação. Por isso, na análise de investimentos, devemos considerar os índices de inflação quando esta ocorrer. Por exemplo, um aplicador que teve um rendimento de 45% ao ano, se a inflação nesse período, neste mesmo ano, foi de 30%, o rendimento real dele será de apenas 11,54%. Essa é a bibliografia desta aula. Muito obrigado.